1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Paulo está lembrando das palavras de Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Até aqui a nossa leitura. Amém, gente? Meus amigos, esse tempo aqui é tão especial para nós, como eu disse, como cristãos. A ceia do Senhor para nós não é apenas um memorial. Ela é um memorial, sim, mas não é apenas um memorial ou então uma oportunidade de lembrarmos do dia da morte de Jesus. A ceia é mais do que isso, né? A ceia ela é uma oportunidade de renovarmos a nossa comunhão com Deus. A ceia é uma oportunidade de nós reafirmarmos as nossas convicções e esperanças na palavra de Deus. E é muito interessante que o apóstolo Paulo aqui no texto que nós lemos, ele diz que quando nós vamos tomar a ceia, nós precisamos ter um olhar para algumas direções. E é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui, né? De maneira bem prática e objetiva, para que a gente participe desse momento. Mas nós precisamos ter um olhar, e aqui o texto deixa muito claro, depois você leia com atenção. Eu vou dizer aqui alguns olhares que a gente tem que ter, mas aí você lê na sua casa de novo, uma tarefinha para você, leia de novo o texto e você vai perceber esses olhares com mais nitidez. Paulo está dizendo o seguinte, que quando a gente for participar deste momento, nós precisamos ter o primeiro olhar, um olhar para o passado. Quando formos tomar a ceia, participar deste tempo, essa celebração, o nosso olhar precisa ir para onde, irmãos? Para o passado, que é justamente o olhar para trás. Olhar em que sentido? Olhar para trás vendo que Jesus morreu. Isso é passado. Jesus morreu. A Bíblia diz que o corpo de Jesus foi moído, foi esmagado, foi moído na cruz do Calvário. Foi na cruz, meus irmãos, que ele derramou o seu sangue por nós. Lá naquela cruz, Jesus, ele levou os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades. Foi na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, ele quebrou toda a maldição. Então, malditos aqui, nunca mais. Aleluia. Porque foi na cruz do Calvário que o Senhor quebrou toda a maldição. Tem muito crente com medo de maldição, pegar a maldição. Gente, nós precisamos acreditar que a obra da cruz do Calvário foi completa. Tem gente querendo diminuir a importância e o que realmente aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por mim e por você. Tudo que ele fez, ele entregou a vida dele por mim e por você, e a obra que ele realizou
foi completa e a maldição nunca mais. A maldição foi quebrada na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A Bíblia diz que ele venceu a morte. Na cruz, o nosso velho homem foi destruído. Como diz o cântico, né, que nós vamos cantar daqui a pouco, ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida e nos trouxe grande salvação. Aleluia! Olha, o entendimento que a gente tem que ter é o seguinte, que no corpo de Jesus nós perdemos a nossa vida. No corpo dele, perdemos a nossa vida. E no sangue de Jesus, nós ganhamos a vida dele. Amém? Então o primeiro olhar que eu e você temos que ter é o olhar para trás. É o olhar para o passado. Cristo morreu. Jesus morreu. O segundo olhar que Paulo aqui aponta nesse texto é o olhar do presente. Passado, agora vem ao presente. O que significa isso? Que agora, meus irmãos, Cristo vive em mim. Agora significa que Cristo vive em você. Cristo é agora a sua vida, né? Como diz o cântico que nós vamos cantar aqui. Cristo é a nossa vida. O que mais que diz? O motivo do louvor em nosso novo coração. Cristo habita em nós. Ele nos deu um novo coração. É o que diz as Escrituras. Paulo disse, é Cristo em vós, a esperança da glória. E olha, meus irmãos, e porque Ele é a minha vida, hoje eu posso dizer, nós podemos dizer juntos, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram lá para trás e tudo se fez novo. O Senhor nos deu uma novidade de vida aqui, irmãos. É por isso que a gente pode celebrar aqui nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Nós fomos alcançados pela bondade de Deus, pela graça, pelo favor de Deus. Hoje nós nascemos de novo, irmãos. Hoje nós somos novas criaturas em Jesus. E é este olhar que a gente tem que ter. Do passado, Cristo morreu. Do presente, agora eu tenho uma nova vida. Cristo vive em mim. Ele habita em mim. Há um outro olhar que Paulo aponta aqui. Ele fala do passado, de um olhar para o presente, mas ele fala de um olhar também para frente, para o futuro. Para o futuro. Jesus morreu e você sabe o que aconteceu. O túmulo, tem alguém lá naquele túmulo? O que aconteceu? A boa notícia, irmãos, é que Jesus ressuscitou. Amém. Jesus ressuscitou, ele não está mais naquele túmulo, o túmulo está vazio, ele está vivo e agora nós temos uma grande promessa, e a promessa é de que Jesus voltará, irmãos. Isso alegra o seu coração? Isso é maravilhoso, Jesus voltará. Nós temos então uma viva esperança. Virá em breve, como nós cantamos na igreja, né? Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder. Ele voltará. Jesus voltará. Nós estamos esperando que Ele venha. Há uma expectativa no nosso coração, um desejo de que Ele volte e a gente vai viver com Ele para sempre. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Olha, Jesus ressuscitou e eu queria declarar para vocês aqui, nesta manhã, receba a ressurreição de Jesus na sua vida. Receba a ressurreição em todas as áreas da sua vida. Na área financeira, receba a ressurreição. Na área física, receba a ressurreição. Na família, receba a ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Há um quarto olhar e penúltimo. Eu falei por enquanto de 3, vocês lembram? O primeiro olhar, fácil, né? Para o passado, presente e para o futuro. Mas Paulo também ele fala de um olhar à volta, ao redor. Quando ele diz assim, esperem uns pelos outros. Esperem uns pelos outros, porque, gente, a gente não participa de ceia sozinho. Não existe você tomar ceia na sua casa sozinho. Isso não é ceia. Isso é comilança. Porque ceia, a gente participa em comunhão. Né? A ceia, na verdade, ela é um ato de comunhão. Para a gente tomar ceia, a gente já está reunido. Como nós estamos fazendo aqui, caminhando juntos, em comunhão. E é nesse tempo, e é nesse ambiente, meus irmãos, de comunhão, que a Bíblia diz que o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, diz o texto lá do Salmo 133. Na ceia nós passamos então, meus irmãos, neste ato que nós vamos fazer, passamos a ter um compromisso uns com os outros. Essa pessoa que está do seu lado aí é uma pessoa importante para Deus. Uma pessoa que você deve amar,
que você deve servir, que você deve lavar os pés. Você possa ter um compromisso com os seus irmãos, um compromisso de entrega, né? de doação, um compromisso de serviço. A ceia é uma celebração de uma aliança, sim, claro, com Deus. Nós vamos celebrar hoje uma aliança com Deus, mas também aqui, uns com os outros. Entre nós, a ceia é uma grande oportunidade que você tem, ainda mais se você estiver com a sua família, com os seus amigos e tal, pessoas mais íntimas. A ceia é uma oportunidade de você renovar a sua aliança com essas pessoas. Glória a Deus, queridos. A ceia é um símbolo da comunhão e do amor entre os irmãos. E por último, para a gente finalizar este nosso breve pensamento, nós falamos da ceia de alguns olhares que Paulo aponta. Vocês lembram? Passado, presente, futuro, ao redor. Mas Paulo aponta ainda um outro olhar que a gente tem que ter, o para dentro. Quando ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Examine-se o homem a si mesmo. O que significa isso, meus irmãos? Examinar-se é olhar para dentro de si. O que você vai fazer nesse tempo que nós vamos ter aqui? Você vai olhar para dentro da sua vida e você vai ver se você vai celebrar neste momento de uma maneira correta, com a motivação correta. A gente precisa fazer um exame do nosso coração e ver, meus irmãos, se o propósito que a gente vai participar desse momento é um propósito correto, se é honesto, se é bíblico, né? Se é verdadeiro. E isso deve causar na gente um temor dentro do nosso coração. Portanto, examine-se, examine o seu coração e veja como está a sua vida diante de Deus. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida diante do Senhor? Alguma coisa que precisa ser revista e acertada hoje? Olha que oportunidade que você tem num tempo como esse, tão agradável, num local como esse, né? Diante daquilo que nós acabamos de presenciar, de ver o túmulo que está vazio, de saber todo o trajeto de Jesus, o que aconteceu com ele, até a sua morte, a crucificação. Depois foi sepultado aqui, e a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E tudo isso para que a gente possa celebrar uma vida nova que há nele, irmãos. Isso é maravilhoso a gente saber, irmãos. E por causa disso a gente pode, neste momento, celebrarmos e renovarmos a nossa aliança com Deus, mas também uns com os outros. Que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para viver sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para viver sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana.